Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre mais uma bizarrice bolsonarista que apareceu ontem, que foi na verdade um comentário, enfim, dos mais inacreditáveis cometidos, pela comentarista Pietra Bertolazzi, da Jovem Pan. Ela simplesmente defendeu o retorno à Idade Média. A gente está chegando nesse nível, de pessoas defendendo o retorno à Idade Média. Então ela diz o seguinte, vamos lá, abre aspas. Essa retórica sobre a Idade Média é muito iluminista, marxista, foi demonizando a Idade Média, onde o Ocidente e a Europa eram dominados no bom sentido, no sentido bom, pela Igreja e pelos valores cristãos, que eles conseguiram começar o caminho deles revolucionário. Então, quer dizer, para ela, ela ao mesmo tempo defende o que ela chama de libertarianismo, e ao mesmo tempo defende o retorno à Idade Média. Isso não surpreende, porque a gente já falou sobre isso em outros vídeos do canal, quer dizer, essa tendência que existe aí na extrema-direita de misturar liberdade com ditadura, porque a Idade Média foi isso, foi a ditadura da Igreja Católica, do cristianismo católico, sobre a vida das pessoas. E aí, assim, ela faz uma mistura também estranha, porque ela cita valores cristãos como se fosse uma coisa unificada, Então vale a pena também a gente desmistificar isso, porque, na verdade, a Idade Média termina justamente com uma cisão dentro do cristianismo, que é a cisão entre o sistema católico antigo, e a Reforma Protestante, que começa com Martinho Lutero, Calvino, o início da imprensa com Gutenberg e tudo mais, Ou seja, na verdade, como é que começa a Reforma Protestante de fato, do ponto de vista mais amplo? A Bíblia passa a ser traduzida do latim para as línguas vulgares, e aí essa tradução passa a gerar leituras que são mais pessoais, mais próximas dos grupos menores e longe dos grupos de poder da igreja que monopolizavam a verdade absoluta sobre aquele texto, que era geralmente feito em latim, e só os iniciados, só as pessoas de dentro da igreja, os bispos, os padres, etc., é que podiam ler a Bíblia no original e ensinar, entre aspas, para os outros essas coisas. Então, assim, é esse tipo de coisa que a Pietra Bertolazzi defende, o retorno a uma visão monolítica de mundo que para ela foi apenas uma demonização que o iluminismo criou e que o marxismo também criou. A gente deixa para ela aqui essa dica, que é o livro Perseguições Religiosas, uma história do fanatismo e dos crimes religiosos, do James Holt, que é um jornalista dos Estados Unidos. Esse livro é muito bom porque ele narra vários crimes cometidos pelas religiões durante a história da humanidade. E isso serve para a gente poder ponderar esse tipo de absurdo. Toda vez que isso aqui aparece, a gente tem que jogar no debate público um contraponto a isso com esse tipo de perspectiva, porque isso está narrado aqui não apenas em textos, mas também em pinturas, gravuras, etc. E aí o James Holt fala aqui de 3 crimes, que são os mais bizarros da Idade Média, que a gente vai citar rapidamente aqui. O primeiro crime deles é o crime justamente das cruzadas, O segundo é o crime da Inquisição e o terceiro da caça às bruxas. Então, nas cruzadas, por exemplo, vamos lá, página 21, ele fala das cruzadas, que são esse movimento de invasão dos povos muçulmanos pelos cristãos, pelos católicos. E aí ele cita aqui na 21, durante os 3 cercos em Niceia, Antioquia e Tiro, os cruzados catapultaram cabeças de muçulmanos para dentro das cidades sitiadas para desmoralizar os seus defensores. Catapultavam a cabeça das pessoas para dentro da cidade. É isso que a Pietra quer de volta. A gente passa aqui para a página 59, na qual ele cita a questão da Inquisição, que era o quê? É o caça aos hereges. E aí o James Holt diz, os esforços para extinguir a heresia levaram à instituição da Santa Inquisição, um dos maiores horrores da humanidade. No início do século XIII, os bispos em cada localidade foram dotados de poder para identificar, julgar e punir hereges. Quando os bispos se mostraram ineficazes, Roma passou a enviar inquisidores papais itinerantes, geralmente padres dominicanos, para conduzir a purga. E aí o Papa Inocêncio IV autorizou a tortura em 1252, e as câmaras da Inquisição se tornaram lugares de terror. Para finalizar, ele diz, o historiador suíço Walter Nigg relata, aspas, o esmagamento de dedos em geral era a primeira tortura a ser aplicada. Os dedos eram colocados em torniquetes e os parafusos eram apertados até que o sangue esguichasse e os ossos fossem esmagados.
O réu podia ser colocado na cadeira de ferro, cujo assento consistia em agudos pregos de ferro que podiam ser aquecidos ao rubro por baixo. Havia as chamadas botas que eram empregadas para esmagar a tíbia. É isso que a Pietra quer de volta, né? Que ela desconhece porque matou aula de história, né? E, finalmente, a caça às bruxas, que é o terceiro crime, que é o mais bizarro em relação à fala dela, porque ela é uma mulher, né? E a caça às bruxas foi o quê? Não foi outra coisa senão perseguição às mulheres na Idade Média. Então vamos lá, o James Holt cita, página 75. Durante o século XV, a Santa Inquisição transferiu seu foco para a bruxaria, e os 3 séculos que se seguiram testemunharam uma bizarra orgia de enganos religiosos. Os agentes da igreja torturaram incontáveis milhares de mulheres. E aí ele continua que elas eram acusadas, né, de voar pelo céu em missões demoníacas, fazer sexo com Satã, transformar-se em animais, tornar-se invisíveis e fazer outras maldades sobrenaturais. Praticamente todas as acusadas foram condenadas à morte. Estima-se que o número de vítimas foi alguma coisa entre 100 mil e 2 milhões de pessoas. É isso que a Pietra quer de volta. Então, assim, pessoal, a gente tem que estar o tempo todo, né, contrapondo os absurdos da extrema-direita bolsonarista e mundial de maneira mais ampla, né? Porque é todo dia uma bizarrice, né? E agora a gente tem a defesa do retorno à Idade Média por essa comentarista da Jovem Pan. Tinha que ser a Jovem Pan, né, para poder defender um absurdo desse. E a Pietra Bertolazzi. Então vamos aqui mostrar mais uma vez o livro Perseguições Religiosas, tá? E torcer para esse livro chegar nos 2 neurônios que ela ainda tem funcionando, que pode ser um energético que faça com que eles finalmente se reproduzam e ela pare de falar bobagem por aí. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. A gente se vê amanhã no próximo vídeo do canal. Grande abraço, até lá, fui!